Olá, meus irmãos, estamos aqui para mais uma vez falarmos sobre a Escola Bíblica Dominical, classe adolescente, e com muita alegria estaremos tratando da nova revista que vai falar sobre adolescentes vivendo em sociedade, onde teremos um conteúdo muito maravilhoso para uma reflexão e um ensinamento da Palavra de Deus junto aos nossos adolescentes. É muito interessante porque nós teremos conteúdo falando sobre o que é sociedade, família, nosso primeiro grupo social, fazendo a diferença na sociedade, bullying, o problema social, padrões sociais de beleza, mantendo-se puro na sociedade, relacionando-se nas redes sociais, sociedade política, sociedade e missão social, igreja e sociedade, sociedade e trabalho, sociedade e meio ambiente e vivendo para a glória de Deus. Então são assuntos que poderemos, junto aos nossos jovens, estar ensinando, abrindo a sua mente, tirando as dúvidas e fazendo com que eles possam crescer na graça e no conhecimento da palavra, porque o profeta Oséias dizia: o meu povo perece por falta de conhecimento, e é necessário que nos dias de hoje assuntos como esse sejam abordados na classe, na sala de aula, com nossos jovens, preparando o seu coração, preparando a sua mente para um futuro melhor, porque vivemos dias difíceis e nós temos que procurar ensinar os nossos adolescentes. Então hoje estaremos tratando o que é sociedade. O que é uma sociedade? É o primeiro tema, é a primeira lição nossa, e a revista ela vai dar como um texto bíblico a passagem que está em João, Evangelho que escreveu João, no capítulo 17, do versículo 15 ao 19, quando Jesus fala que eles estão no mundo, estamos no mundo, mas não somos desse mundo. Um texto muito interessante em que é necessário estar falando, esclarecendo, orientando os nossos adolescentes. O destaque desta lição, ela se encontra em Romanos 12, versículo 2, parte A, que aqui está: não vivam como vivem as pessoas desse mundo, mas deixe que Deus os transforme por meio de uma completa mudança de mente de vocês. Esse é o destaque para essa lição, o que é uma sociedade, de como viver na sociedade. É saber que não devemos viver como as pessoas desse mundo, mas que nós venhamos nos transformar nessa sociedade, venhamos estar fazendo a diferença, como Jesus ensina na sua palavra, que nós possamos ensinar esse adolescente a ser sal e ser o sal dessa terra e a luz deste mundo. O primeiro tópico dessa lição, ela tem como título o que é uma sociedade. E eu quero começar já vendo para os irmãos Gênesis capítulo 2, versículo 18, quando diz assim, o Senhor fala: e disse o Senhor, não é bom que o homem viva sozinho. Esse texto de Adão é um texto que está no princípio da Bíblia, está em Gênesis, e Deus olhando para Adão, Adão tinha Deus, tinha a companhia dos animais, mas Deus olhando para aquela situação,
achou que era necessário que houvesse um auxiliar, uma ajudadora, para que convivesse, fizesse companhia para Adão. E assim Deus cria uma pessoa semelhante a ele, porém de sexo oposto. Não foi? Então, Deus cria um ser semelhante a Adão, um ser humano, porém de sexo oposto. E o que é sociedade? A sociedade, ela vem de uma definição do latim, em que ela quer dizer societas, e significa associação amistosa com outros. De forma mais clara, de forma que seja assim mais fácil para entender, a definição para a sociedade é um agrupamento de seres que convivem em estado gregário, quer dizer, uma pessoa dependendo da outra e em colaboração mútua. Então, uma sociedade é um agrupamento de pessoas em que uma precisa da outra, ninguém pode viver isoladamente. Então, há uma necessidade de um agrupamento de pessoas. Uma sociedade é uma rede de relacionamentos entre pessoas. Então, a sociedade é uma rede de relacionamento de uma pessoa para com a outra. Mudanças sociais, tópico 2. Cada sociedade ela tem o seu padrão, as suas normas. E é interessante que elas sofrem alterações. Essa sociedade ela sofre alterações no decorrer do seu tempo. Então, a sociedade, nós podemos ver na linha da história, a sociedade ela já foi primitiva, antiga, medieval, ela já foi moderna e hoje vivemos o período da história da sociedade contemporânea. E cada sociedade ela tem as suas normas, os seus padrões, segundo os seus costumes, que podem, com certeza, ser alterados, né? Então, essas mudanças sociais na sociedade, elas podem acontecer por seguintes fatores. Pode ser por uma questão econômica, de um país ficar, dependendo de como ele for administrado politicamente, ele pode ser desenvolvido ou subdesenvolvido, pode ser de forma por uma questão de guerra. Ele pode, então, essa mudança social na sociedade pode ser transformada por uma questão de guerra, que é o que nós vemos muito acontecer no Oriente Médio, na Síria, né, Iraque, aquelas regiões do Oriente, alguns países da Ásia, lá para o lado do Afeganistão. Então, a sociedade ela sofre alterações na forma de meio de vida das pessoas por causa dessa guerra. E também revoltas políticas. Então, de repente, há um levante, há um movimento de insatisfação no meio da população, no meio dos habitantes daquela sociedade. Então, isso também pode trazer uma alteração, né? Pode trazer uma alteração na forma social, uma mudança social naquela sociedade, daquele determinado país, né? E, no entanto, todas as alterações têm um lado bom e um ruim. Por exemplo, as novas tecnologias empregadas pelas empresas fazem a indústria crescer, o comércio vender, além de gerar crescimento. Contudo, ocasionam desemprego, perda de mão de obras. Muitos equipamentos que eram operados por pessoas, agora eles são operados por máquinas. Então, de uma certa forma, a tecnologia ela pode ser positiva, como também tem um lado negativo. Porém, de todas essas transformações que a sociedade pode sofrer, né, o nosso padrão
moral e social deve estar pautado nos preceitos bíblicos, que são eternos e imutáveis. Então, para isso é necessário que se conheça a palavra de Deus. Em Mateus 25, 29, o Senhor ele vai dizer: errais por não conhecer as Escrituras e o poder de Deus. Se não conhecermos a palavra de Deus, como iremos contestar as filosofias que estão presentes em nossa sociedade? O povo de Deus, por diversas vezes, caiu na apostasia por não conhecer as Escrituras e o Senhor. E é isso que nós temos que passar para esse adolescente. É que ele tem que ser um adolescente que tem que estar focado, tem que estar sempre procurando ler a Bíblia. E é uma responsabilidade do professor, é uma responsabilidade da igreja, uma responsabilidade de quem tem esse ministério, de procurar fazer algo em que consiga atrair e despertar o gosto, a atração, o desejo, a satisfação no adolescente, para que ele, cada dia mais, ele se envolva com a palavra de Deus. Porque somente se envolvendo com a palavra de Deus que eles conseguirão, seja na escola, seja no bairro, ou seja no meio de algum familiar, em que tem alguma preferência ou algum costume que não seja o mesmo que o dele, ele consiga combater, ele consiga se manter imune, para que não venha a ser contaminado, para que não venha a sofrer nenhuma contaminação, né? Então, que cada dia possamos estar procurando incentivar os nossos jovens, os nossos adolescentes, para que eles se envolvam cada vez mais na palavra de Deus. E eu quero aqui destacar, porque eu achei muito interessante, que diz aqui nessa lição, nas mudanças sociais, é que se não conhecer a palavra de Deus, não teremos como combater filosofias. Então, hoje nós temos perdidos muitos jovens que têm abandonado a fé cristã, porque não tem sentido o prazer, o gosto, não tem sentido algo que realmente faça com que ele se sinta bem de estar na sala da escola bíblica dominical ou na igreja. E isso faz com que se afaste do caminho do Senhor, e muitos deles até se tornem ateus, ou se tornem justamente nessa fase agora de adolescência, que é essa fase de transição, em que eles podem ser convencidos de que fé, que essa sua vida de estar na igreja é perda de tempo, e que o mundo oferece coisas melhores. E aí o que acontece? Muitos adolescentes se tornam roqueiros, se tornam entram no mundo do crime, muitos se tornam ateus, muitos tomam rumos completamente fora do propósito de Deus. E foi dentro dessa informação aqui, desse pedacinho da lição, em que algo me chamou a atenção e que eu queria compartilhar com você que está assistindo esse vídeo. Eu sei que é um pouco diferente, mas também tem a ver, porque nós estamos falando da fase delicada da adolescência. Então, vamos dizer, recentemente eu estava lendo um livro chamado Liderando Adolescentes, e tem um dado muito interessante que eu faço questão de compartilhar nesse vídeo, porque está relacionado com adolescentes. E isso também vai de encontro a mudanças sociais na sociedade, as mudanças sociais, que é esse ponto aqui. Há pesquisas que indicam uma relação clara entre evasão escolar e envolvimento com a criminalidade. A Corregedoria Nacional de Justiça, CNJ, identificou que 60% dos jovens infratores
que cumprem medidas socioeducativas possuem entre 15 e 17 anos, sendo que mais da metade deles não frequentava a escola. A maioria parou de estudar aos 14 anos, entre o sexto e sétimo ano. Além disso, 8% deles não foram alfabetizados. E isso me chamou a atenção porque, já que nós estamos falando de mudanças sociais na sociedade, e aqui nesse ponto 2 diz que o meu povo erra por falta de conhecimento, e Jesus diz em Mateus, errais por não conhecer a Escritura e o poder de Deus. Hoje, um índice muito grande de adolescentes estão abandonando as igrejas e estão enveredando pelo caminho da criminalidade, pelo caminho das coisas, do consumo de droga, ou para algum meio, ou para alguma atividade que realmente não é aquilo que Deus tem proposto para a sua vida e para o seu futuro. Diante desse quadro, desses dados que eu acabei de ler, nós vemos que a sociedade ela caminha muito rápida a cada dia para uma sociedade corrupta, uma sociedade imoral, onde já não se respeita mais princípios, não se respeita mais pessoas. E há uma influência muito, muito grande das coisas desse mundo para os nossos adolescentes de hoje. E assim era a sociedade no tempo de Noé. A sociedade estava uma sociedade corrupta, onde dizia que a sociedade era uma sociedade em que havia um índice muito alto de crueldade, de violência, de imoralidade. E Deus separou Deus separou Noé e a sua família, pediu para que Noé pudesse apregoar a salvação para aquelas pessoas, mas muitos, ou todos, podemos dizer todos, recusaram. Somente Noé e sua família ficaram firmes, acreditando no que Deus tinha falado. E por isso, passou-se os dias e se cumpriu o que Deus tinha falado, de que haveria um grande dilúvio sobre a terra. Somente Noé e a sua família se salvou. Não é diferente para os dias de hoje. Poucos têm interesse, poucos têm vontades desejam mudar de vida, ainda que se prega, ainda que se ensina, ainda que se incentiva, ainda que se convida, eles não querem saber, preferem continuar com as suas vidas, as suas opções deste mundo. Tópico 3. Jesus e a sociedade do seu tempo. É bom lembrar e dizer para os nossos adolescentes que Jesus, o Filho de Deus, não era um eremita. Ele pertenceu a uma família e viveu numa sociedade. Jesus, ele não viveu isolado. Eremita é uma pessoa que vive isolada, uma pessoa que vive nas cavernas, fora do convívio social. Jesus não, ele teve uma família, viveu na sociedade, participou de festas, foi na casa de pessoas. E Jesus levou uma vida comum no meio de todas aquelas pessoas. Por isso, fica aí a observação dessa lição, que por isso não devemos ter uma vida isolada. Temos que ter uma vida de compartilhamento, de colaboração um para com o outro, porque sociedade é isso, é um colaborando para com o outro. E Jesus, ele encontrou, vivendo na sociedade, ele pôde deparar com muitas pessoas carentes, pessoas necessitadas, e ele fez
questão de contribuir, de colaborar e ajudar todas essas pessoas. Então, na sociedade que ele vivia, ele não ficou isolado, mas ele participou, ele colaborou, ele fez parte daquela sociedade. Então vai dizer que Jesus ele curou, ele alimentou, ele libertou, né? Então Jesus ele fez a parte dele na sociedade. Ele não rejeitou ninguém, mas também não concordou. Por isso que o texto que nós lemos no texto bíblico vai dizer: eis que estão no mundo, mas não são desse mundo. Nós estamos nesse mundo, o adolescente está nesse mundo do século XXI, cheio de inovações tecnológicas, cheio de novidades a cada dia, né? Onde o celular a cada 6 meses é um modelo diferente, desperta nesse adolescente a vontade de estar atualizado para que possa mostrar para o grupo social que ele vive, né, que ele tem, o que tem mais novo no mercado, mas há de saber que está nesse mundo, mas ele não é desse mundo, né? Ele tem que, ainda que ele veja em algumas companhias, alguns hábitos, alguns costumes que não é o que ele tem aprendido na escola, e na sua escola bíblica dominical, e nem o que seus pais têm ensinado, ele tem que saber em procurar manter aqueles ensinamentos que ele tem recebido e não procurar se adaptar àqueles costumes. Por isso a lição ela vai dizer isso, que Jesus ele estava no mundo, né? Porém ele rejeitava as coisas que aquela sociedade onde ele estava vivendo fazia. Jesus desejava agradar ao Pai e não ao homem. Jesus ele estava procurando agradar a Deus e não ao homem. E você, o que tem oferecido à sua comunidade? É uma pergunta que fica aí para o adolescente. Jesus enviou o discípulo a uma sociedade carente. Tópico 4. Jesus ele envia, né, como Filho de Deus, ele veio ao mundo com uma missão: resgatar a humanidade pecadora. Ele cumpriu sua tarefa, morreu na cruz e ressuscitou ao 3º dia por amor de nós. Depois ele deixou os seus discípulos para que os seus discípulos pudessem dar continuidade à sua obra. Vemos que depois que um dos principais grupos social e mais importante é a família, né? Se a família vai bem, a vida social também vai bem. Por isso Jesus envia seus discípulos às famílias. O Salvador também orientou como os seus discípulos deveriam se comportar nas casas. Primeiro a saudação de paz, depois ele deveria ficar satisfeito com o que fosse oferecido. Há uma grande preocupação, então nós vemos uma grande preocupação. Jesus deixou em seguida, após a ascensão do Senhor, o Senhor deixou os seus discípulos para que eles... E nós vemos que a família, ela é o grupo mais importante que há na sociedade. Por isso, uma das mensagens que o Senhor deixa é que, assim como ele falou para os seus discípulos, para que quando os seus discípulos chegassem a uma casa, pudesse deixar a paz e ficarem agradecidos pelo que tinha sido oferecido, assim o Senhor deixa essa mensagem para a família, que haja paz e unidade nos dias de hoje no meio da família. Porque se uma família vai bem, tudo vai bem na vida daqueles que fazem parte daquela família. Fomos salvos para ser sal em meio à nossa sociedade. Como servos de Deus, não podemos viver isolados. Precisamos ser agentes de transformação, fazendo a diferença e anunciando o amor de Jesus para a nossa comunidade. Amém?
Meus agradecimentos a todos vocês que nos acompanharam nessa primeira lição, o que é sociedade, e como diz que sociedade é um agrupamento de pessoas que uma colaborando com a outra. Espero poder ter colaborado com essa lição e que você possa tirar bons proveitos e que essa lição venha contribuir no seu trabalho. Amém? Deus abençoe. Quero agradecer grandemente a cada um de vocês que tem acompanhado o nosso canal, você que tem deixado o seu comentário, você que tem colocado o seu like, você que tem inscrito no nosso canal, que se inscreveu no nosso canal, que agora faz parte, e toda vez que chegar alguma novidade, você será em primeira mão, você receberá essa notificação. Então, meu muito obrigado a todos vocês que têm estado conosco, e pode deixar sua sugestão, pode deixar sua crítica, pode deixar sua opinião, porque isso nos colabora, traz muito, isso contribui muito para que nós possamos melhorar, para que nós possamos aperfeiçoar, para que nós possamos corrigir aquilo que for necessário, tá bom? Por isso, já que nós estamos numa sociedade, nada melhor que um ajudar o outro, tá bom? Deus abençoe, a paz do Senhor Jesus a todos vocês.